Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, antes de tudo, peço por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Me siga nas redes sociais, PR7 Oliveira em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês é a seguinte: vou começar a fazer revisão de textos, né? Eu como estudante já do... Pera, me perdi. Eu, como estudante do quarto ano de letras, né, eu agora tenho uma certa segurança para fazer esses trabalhos, né, de oferecer esse serviço para as pessoas, né, de revisar textos, sejam eles artísticos, acadêmicos, escolares, eu estou à disposição, né. Entre em contato comigo lá por e-mail e a gente faz um orçamento rapidinho. Há um tempo já que eu queria fazer isso, né, até porque tenho bastante familiaridade com a questão do texto, né, já antes mesmo de entrar na faculdade, tipo, sempre escrevi, sempre gostei de ler também. Então, agora que eu tenho uma certa bagagem, um certo repertório, eu acho que seria um momento legal para oferecer esse serviço e, enfim, seria uma coisa legal para mim e para as pessoas que forem, né, que precisam disso, né, que eu sei que é complicado às vezes a gente dar conta de tudo, né, dar conta da escrita, dar conta da revisão de um trabalho, de um TCC. Então, é isso, né, fazendo um jabazinho aqui. Vamos pro vídeo, né? O tema de hoje é um tema meio complexo, assim, porque eu há muito tempo queria falar sobre isso, até porque já fiz alguns vídeos sobre o Enem, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais político, ele não vai ser um pouco... Não vai ser tematicamente falando de vestibular exatamente, eu vou falar sobre vestibular, mas de uma forma mais política, porque a situação que a gente está vivendo tá muito complicada e o que me despertou para fazer esse vídeo foi um vídeo da Débora Ladin, que eu vou deixar aqui indicado o link do vídeo dela no IGTV, vai estar o link aqui embaixo. E aí ela falou várias coisas, né, foi praticamente um desabafo dela, né, que ela já tem uma experiência já com essa questão do vestibular, né, inclusive já até agradeci a ela um vídeo atrás aí que eu fiz sobre gramática e, enfim, sobre a minha vivência do Enem. Então, nesse período que eu fiquei de vestibular, os vídeos dela de história me ajudaram muito, né? Até porque eu já tinha saído da escola faz um tempo, então fiquei um ano em um cursinho e acompanhando videoaulas, né? De pessoas que eu acho legal na internet. Inclusive, já tinha até indicado, né? O professor Noslen para as aulas de gramática, a Débora Ladin, né? Professora de história, tem o Jubilu, professor de biologia, o professor de matemática lá, o Rafael Procópio. Enfim, tem uma galera muito boa na internet fazendo esse trabalho. E no vestibular, e nesse quesito, nesse tema, existe sempre uma certa falta de cuidado do governo. Na verdade, o governo dá pouca importância pro vestibulando, na verdade. E vestibulando... isso era um debate que eu tinha até, inclusive, com meus amigos quando eu estava no vestibular. Que quando você não é estudante de escola, né, do ensino regular, médio ou fundamental, ou quando você não é universitário, esse meio tempo que você fica entre a faculdade não, entre a escola e a faculdade, nenhuma coisa nem outra, você não é nada, praticamente. Se você nunca trabalhou, você é desempregado. Então, esse rótulo, né, é praticamente uma pessoa que não faz nada, exatamente. E uma coisa que eu ouvia muito quando entrei no cursinho era, eu saí do emprego para fazer um ano de cursinho, né, para me dedicar realmente aos estudos, e geralmente as pessoas falavam, nossa, mas você só estuda. Como se o estudo pro vestibular não fosse desgastante bastante, não fosse uma coisa difícil bastante pra gente lidar. Até porque quando a gente se abstém, se tem a possibilidade, né? Eu tive o privilégio de poder me abster de trabalhar para me focar em estudar. Tem gente que não tem a mesma oportunidade, ainda mais nesse momento. Então, não é fácil, nunca foi fácil. E o que eu acho engraçado para não dizer irônico, os comerciais, né, as divulgações as propagandas do Enem são sempre maravilhosas, né? Os alunos são sempre felizes. Ah, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou estudar por livro, eu vou estudar por vídeo, Tem uma coisa muito interessante e, assim, muito relevante que a Débora falou no vídeo dela, que eu já tô ficando meio irritado com isso. É que, não sei se todo mundo lembra, porque às vezes, grande parte das vezes, são coisas que não nos atingem, né? Eu fiz até um vídeo tempo atrás, vou deixar linkado nos cards os vídeos que eu vou falando, que eu fiz sobre... O tema é um pouco diferente, mas eu começo falando
recitando um texto do Bertolt Brecht, como não era comigo, eu não dei importância e tal. E isso rola muito, porque assim, a gente tá tão imerso nessa questão da rede social, da internet, que a gente esquece que tem gente no Brasil, gente, olha que coisa incrível. Assim, tem gente que não tem acesso à internet, né? Tem gente que não tem água encanada em casa, tem gente que, enfim, tem muitas pessoas passando por diversas e variadas formas de dificuldade, né? E não é, né, só agora, fazendo agora uma crítica política, né? E não é por causa da pandemia que as pessoas estão passando por isso, senhor Jair Bolsonaro. Não é por conta da pandemia, desse vírus, que as pessoas estão passando por necessidade. Porque praticamente foi isso que ele disse, né, quando ele estava compartilhando vídeos muito irresponsáveis, dizendo que a quarentena era um erro, que ele continua dizendo isso, né, que o isolamento social é um erro e que as pessoas estão passando fome. As pessoas sempre passaram fome e esse não é o motivo principal de elas passarem fome, né? Pare de ser oportunista, presidente. E outra coisa, o ministro também é outro idiota, porque ele fala que o Enem nunca foi uma coisa pra ser justa, né? Exatamente, ele tá certo, nunca foi mesmo. Mas assim, é preocupante, que nem a Débora tinha falado no vídeo, um ministro da posição que ele tem de fazer esse tipo de discurso, né? Livremente, né? Sem menor remorso de fazer esse discurso. Eu não sei exatamente, parece que nesse governo não tem um assessor, não tem uma pessoa sensata nesse governo para falar assim, você não pode falar isso. Não interessa qual que é a sua visão política, você não pode falar isso porque esse país ainda tem uma constituição, ainda tem lei, ainda tem isso e aquilo, né? E praticamente isso não parece que não é lembrado. Qual que seria a atitude correta agora, né? Que eu tô me alongando demais nesse assunto. Qual que seria a atitude correta nesse momento? Que eu tenho observado, né, no cursinho que eu dou aula como voluntário, a angústia dos alunos, né? Porque a gente vive uma incerteza. Como sociedade, a gente já vive uma incerteza porque a gente não sabe quando vai acabar esse isolamento social, essa quarentena. Tem muita gente morrendo, né? Embora o presidente não ligue, né? Ele fale que CNPJ vale mais que as vidas das pessoas. Que ele, enfim. Gente, meu Deus do céu. A gente tem um problema muito sério, né? É um momento de incerteza mesmo. E para os alunos que estão passando por essa fase vestibular, isso é muito pior, porque quando a gente está na universidade, quando a gente está trabalhando, quando a gente está numa coisa mais fixa, a gente tem uma certa esperança, falar assim, daqui a pouco vai voltar a rotina, eu vou ter o meu espaço, o meu lugar. E quando o jovem sai do ensino médio, sempre vem aquele sentimento de, eu já senti isso muito, então eu posso falar, né? Esse sentimento de vazio, assim, de falar, nossa gente, o que eu faço na minha vida? O que eu tenho que fazer agora? Será que eu preciso ter pressa pra fazer? O que eu faço? Minha mãe quer que eu faça tal curso? Minha mãe quer que eu trabalhe? O que eu faço? Sempre tem a questão da pressão familiar e tal. E agora a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se o Enem vai acontecer. Aparentemente, o Ministério e o governo tá pouco se lixando para os vestibulandos e vai manter a data do vestibular. Enfim, e eles esquecem que tem que ter um cuidado com isso, tem que ter medidas protetivas, né? Que previnam a questão do vírus no dia da prova, né? Que nem a Débora tinha falado no vídeo dela. Ela disse, né, que inclusive eles tinham se pronunciado falando assim, no dia a gente vê o que a gente faz. Gente, isso é um problema muito grande, assim. A gente precisa adiar o Enem, né? É isso que eu queria falar nesse vídeo, né? O Enem precisa ser adiado. Por que ele precisa ser adiado, gente? Os alunos não estão tendo uma rotina de estudo. A gente sabe como que tá difícil a situação, né? Dessas aulas online, dessas aulas, né, do ensino regular online. Tem muita gente que não está tendo acesso a essas aulas. Tem muita gente que não consegue estudar. As pessoas não têm um acervo gigante de livros em casa didáticos para estudar. Tem gente que não tem acesso à internet para estudar. Então, gente, o mínimo que deveria ser feito era adiar esse Enem para as pessoas e também preparar. Sei lá, gente, tem tantas coisas pro governo poder fazer, né? Disponibilizar várias formas, várias coisas para contemplar os alunos em questão de estudo, né? Enfim, criar plataformas de estudo, enfim, tem várias formas de trabalhar isso e, assim, não vejo nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de preocupação com isso. Quem puder estudar, assim, a impressão que eu tenho é assim, quem puder estudar, estuda, quem não puder,
paciência. Foi isso que praticamente que o ministro quis dizer quando ele fala que o Enem nunca foi nunca foi uma plataforma, nunca foi uma forma de ingresso em universidade para ser justo. Exatamente, nunca foi mesmo. Porque quem passa na faculdade, inclusive a Débora também tinha falado isso no vídeo dela, eu vou referenciar muito a Débora porque eu gostei muito daquele vídeo dela, me senti muito contemplado. Quem passa na faculdade geralmente é quem tem um ensino particular, o ensino paga, sei lá, quantos de mensalidade para estudar. Então, pessoas do ensino privado entram, né, são maioria ainda nas universidades, sejam elas públicas e privadas, ou privadas, né? Então, a gente precisa discutir sobre isso e aqui eu levanto a campanha hashtag, enfim, adia Enem, né? O Enem tem que ser adiado. Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levantar em pauta, a gente tem que se preocupar com a questão dos nossos estudantes, com a saúde mental dos nossos estudantes. Eu sei que tem diversos problemas, esse é um deles, né? Não tô falando que esse é o maior problema da situação do país, no momento não é, né? Tem muita gente em questão de vulnerabilidade socioeconômica que tá difícil pra caramba. Mas falando do que me atinge nesse momento, como professor iniciante voluntário de vestibular e universitário e ex-vestibulando, é isso que eu queria falar pra vocês. Vamos né, se posicionar e cobrar esse ministério, esse governo, de que as coisas não funcionam desse jeito e que precisa tomar algum tipo de atitude nesse momento. Não é para deixar os alunos a Deus dará e é isso, dane-se quem não puder estudar e quem puder estudar, beleza, meritocracia, mereceu, passou. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que não é um vídeo muito elaborado, mas é um vídeo que eu acho que era necessário fazer, né, já que estou me disponibilizando e me dispondo a fazer vídeos para vestibular, e falar de educação, falar de política, então acho que cabe muito falar disso aqui no canal. E é isso, gente. Eu não sei se vocês perceberam, também mudou o canal, tá uma nova cara, uma nova identidade visual. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante. Percebi que era necessário porque não tinha uma identidade visual padrão, então achei necessário fazer esse tipo de mudança. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu volto. Até mais e fiquemos bem. Tentemos ficar bem. É isso, gente. Até mais.